Olá, meus queridos e amados, graça e paz. Mais uma vez, este que vos fala, pastor Sérgio Sora. Estou aqui, meus queridos, para dar continuidade sobre o meu livro, né? Vou contar mais uma parte, vamos dizer que esta aqui seria já a segunda parte deste livro, irmãos, que em breve será lançado e todos poderão adquirir este livro da minha biografia, onde vai contar, meus irmãos, sobre a minha infância, que eu já até relatei na primeira parte, que está no meu canal, lá no YouTube. Eu sempre oriento as pessoas a entrarem lá no meu canal, o canal do pastor Sérgio Sora Oficial, lá no YouTube. E eu quero falar aqui hoje mais uma parte do meu livro, né? Que em breve será lançado. Mas antes de falar, irmãos, eu tenho acompanhado algumas pessoas criticando, né? Falando sobre, aí ó, quer ganhar dinheiro. Eu quero então, olha, já de antemão, dizer aqui que todo o dinheiro que for arrecadado com o livro da minha biografia será todo doado, irmãos. Todo doado. Eu vou até escrever um documento. Quando o livro estiver pronto, né? Agora não, mas quando o livro estiver pronto, eu vou apresentar aqui na internet, irmãos, um documento assinado por mim, doando todo o dinheiro da arrecadação deste livro para as obras sociais da Igreja Evangélica Vida em Cristo e ajudar pessoas que estão necessitadas, comprando mantimento para elas, tá? E vou reconhecer a firma ainda em cartório, tá, irmãos? Para que ninguém venha aí falar certas besteiras, né? Graças a Deus, irmãos, eu não preciso e nem quero o dinheiro de ninguém, né, irmãos? Eu trabalho, eu luto, né? E a obra de Deus, ela sim precisa. A obra do Senhor, ela precisa da nossa ajuda, ela precisa ser mantida pelos filhos de Deus, tá bom? Bom, deixa eu aqui então falar, eu parei, né, na primeira parte que eu estava falando, sobre quando, irmãos, eu era uma pessoa ainda adolescente, de 12 anos de idade, dos meus 9 até os 12 mais ou menos, fiquei muito endemoniado, mas era muito endemoniado mesmo, né? E meus pais já não sabiam mais o que fazer e me levaram, né? Começaram a me levar através dos meus irmãos, a Dirce Sora e o meu irmão já falecido, João Antônio Sora, me levavam porque ninguém conhecia o Evangelho da minha família, ninguém conhecia Cristo, e aí me levavam para as obras malignas. E quanto mais me levavam, pior eu ficava, irmãos. Me levavam em centros, em lugares onde faziam cultos aos demônios, e as coisas pioravam. Inclusive, irmãos, não somente na minha vida piorava, mas também até na vida dos meus pais. Você vê que o negócio começou a afetar até a família. Começou a afetar até a família. Pra vocês terem uma ideia, começou a afetar, irmãos, até a minha irmã, a Dirce, com o seu casamento também. Começou a afetar o casamento do meu pai e da minha mãe, quando eram vivos, né? Começou a afetar o casamento da minha irmã, a Dirce. Você vê como é que o diabo vai trabalhando, irmãos. Quando ele leva a pessoa para a escravidão nesses lugares
onde se cultuam ao diabo. Mas vamos em frente aqui com esta história da minha biografia. Então, irmãos, como eu disse já a vocês, né? O sofrimento era grande, meus pais já tinham me levado em hospitais, onde vocês imaginam, irmãos, meus pais já tinham me levado. E eles, meus queridos, já não sabendo mais o que fazer, nem eu. Um dia, meus irmãos, eu cheguei, quando o diabo acabou de se manifestar na minha vida, que eu havia, né, sido amarrado, meus irmãos me amarravam, e depois que o demônio saía, depois de algum tempo, eu procurava lugar escuro, onde havia escuridão, trevas. E um dia eu cheguei debaixo de um pé de chuchu que meu pai plantava no quintal, né? E embaixo do pé de chuchu, para quem não sabe, aquilo é bem escuro. E já era noite já. Era mais ou menos já umas 11 da noite. Aí eu cheguei lá debaixo daquele pé de chuchu e disse, porque eu não aguentava mais, porque quando o diabo saía, eu via o estrago que ficava na minha casa, o estrago que ficava, né, na minha família. Aí, já não aguentando mais, um dia eu falei, Satanás, leva a minha alma, porque eu não quero mais viver neste mundo, né? Eu não quero mais viver neste mundo, leva a minha alma. A minha alma é tua. Queridos, eu creio que o diabo só estava esperando isso. Porque, olha, uma coisa eu digo, irmãos, a situação piorava cada dia. Foi quando, irmãos, meu pai, ele trabalhava de cobrador de ônibus, né? E o meu pai, ele já desesperado, meu pai já não sabia mais o que fazer, né? Em ver o lar da minha irmã sendo ameaçado de destruição, o nosso lar também sendo destruído, né? Então ele vendo o filho dele, né, querendo matar, porque eu pegava a faca, irmãos, e queria matar alguém. O demônio que se manifestava na minha vida era tão forte, aquele capeta, irmão, era uma legião tão grande, que ninguém podia comigo. 3 homens, meu irmão me lembra, ele servia o exército, meu irmão, que eu já te contei aqui, o João, né, ele serviu o exército. Ele vinha, o meu irmão Jaime, meu pai, João, meu cunhado, o Sebastião, o meu outro cunhado, que já era casado também nesta época, com a minha irmã Elza, né? Não contei esse detalhe, minha irmã Elza também já era casada. Então, irmãos, olha, eles vinham todos me segurar, eram 5 homens, 5 homens, segurar um garoto de 12 para 13 anos e não conseguiam. Não conseguiam, irmãos. Era uma legião tão forte que eles me seguravam pelos braços, um pela perna, e simplesmente eu levantava os braços como se não tivesse nada na minha frente, e eles caíam. Tão forte era a legião. Mas então, irmãos, meus pais, então, vendo a minha situação, né? Minha mãe sempre me defendendo, meu pai falava, não, tem que fazer tratamento e tal. Um falava que tinha que fazer tratamento médico, o outro falava que eu tinha que continuar indo para os centros de macumba, por aí em diante, né? Aí, irmãos, foi quando meu pai, um dia, pela madrugada, ele trabalhava bem cedinho, ele saía de casa de madrugada, né? Cobrador de ônibus. Eu me lembro que naquele tempo tinha um ônibus que chamava Negreiro, que era o primeiro ônibus que passava. Então meu pai tinha que pegar aquele ônibus, ir até a garagem, que ficava, eu lembro até hoje, ficava ali na Cidade Dutra. Quem mora aí lembra, daquela aviação Bola Branca. Meu pai trabalhava na aviação Bola Branca. E ele ia bem cedinho, né? Naquela época, né? Era aviação Bola Branca. Ficava ali na Cidade Dutra. Aí meu pai pegava o Negreiro, descia lá e ia até a garagem pegar o ônibus para ir, né, já direto para o ponto final e começar a levar os passageiros, no caso. Que ele fazia a linha da Vila São José ao Anhangabaú. Vila São José até a Praça da Bandeira,
que agora tem até um terminal mais bonito ali, antigamente não era assim. Mas muito bem. Aí, irmãos, o meu pai, eu nunca escondo isso aqui de ninguém, tá, irmãos? Eu me converti na igreja pentecostal Deus é Amor, nunca vou poder negar isso para ninguém, não adianta. A minha origem foi lá, eu dou graças a Deus, irmãos, que Jesus, através do meu pai, ele de manhã, ele sempre, quando saía de casa, deixava o rádio ligado para saber a hora certa. Naquele tempo, as pessoas que são daquele tempo ainda, lembram do programa do Zé Bétio. Ele dava a hora certa, a cada minuto. Eu lembro até hoje, né, que passava também uma novela radiofônica. Antigamente novela passava no rádio, né? Aí passava uma novela por nome de Juvencio, o Justiceiro do Sertão. E eu acordava de madrugada, quando meu pai saía mais ou menos umas 3 e pouca da madrugada para trabalhar, umas 3:30. Aí eu me lembro que ficava ligado o rádio lá, né? Aí daqui a pouco terminava o programa lá, ou dentro do programa do Zé Bétio, perdão, entrava a novela Juvencio, o Justiceiro do Sertão. Quem é bem antigo mesmo sabe disso. Aí, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que meu pai, um dia, mudou a estação do rádio. Quando ele muda a estação do rádio, ele escuta o missionário Davi Miranda, convidando as pessoas para irem, né? Para irem até a igreja, que naquele tempo era de barraco ainda, na rua Conde Sarzedas. Era um barracão, gente, tudo de madeira. Aí meu pai, ele saía do trabalho dele, mais ou menos 1h da tarde, ele ia lá para a rua Conde Sarzedas. Ele saía lá da cidade Dutra, porque ele tinha que levar lá na garagem do ônibus o dinheiro, né, da arrecadação daquele dia. Aquele tempo era assim. O cobrador tinha que ir até a garagem levar o dinheiro. Aí depois que ele ia lá, fazia o acerto, porque a catraca ela era numerada. Então tinha que levar lá o acerto, quantos que passaram na catraca, né? E quanto que ficou aqueles passageiros todos que passaram na catraca. Aí meu pai deixava lá o acerto na garagem, de lá ele saía, ia lá para a cidade Dutra, hein? Que é lá perto de Interlagos. Ele ia lá para a rua Conde Sarzedas. Ele foi, meus irmãos, por quê? Porque meu pai começou a ouvir no rádio pessoas que gritavam, né? Eu vou matar! Ah! E ele falou assim, peraí, isso aí é a mesma coisa que acontece com meu filho. Ele falou assim, então peraí, o que está no meu filho então é isso? Aí ele falou assim, porque ninguém da família ficou sabendo. Ninguém, porque era todo mundo muito católico. E eu já falei aqui para vocês uma época, né? Que a minha avó, ela veio da Espanha, casou com meu avô aqui no Brasil, os dois espanhóis. Eles vieram dentro do navio, aquele tempo não era avião, era navio, né? Então a viagem da Espanha até o Brasil, eles vieram de navio. A minha avó, Maria do Socorro Munhoz, uma velha brava que não é brincadeira não. Só que o pai do meu pai, no caso meu avô, por parte do pai meu, ele morreu muito cedo, uma morte muito estúpida, né? Um disparo de uma espingarda, né? Ele pegou uma espingarda, que moravam tudo em sítio, né? Sabe que quem mora em sítio tem espingarda. E o tiro atingiu ele, limpando a espingarda, tinha um tiro lá e atingiu ele. Então foi uma tragédia. E a minha avó, muito nova ainda, né? Já tinha, lógico, os filhos, que era o meu pai, o meu tio Rubens, o meu tio Martins, né? E as minhas tias, já tinha todo mundo, mas ela ainda era uma senhora nova, não era muito velha. Então, irmãos, ela nunca mais se casou também, nem nada, e cuidou dos filhos. Aí, meus irmãos, foi quando, né, o meu pai, escondido da família,
foi para a igreja, porque ninguém da família podia saber. Por quê? Ainda mais a minha avó. Se soubesse que o meu pai estava indo na igreja, ela mesmo já havia dito uma vez: se algum filho meu algum dia for para a religião de crente, esquece que eu sou mãe. Esquece. Por quê? Porque ela diz: eu nasci católica, vou morrer católica, eu ensinei os meus filhos a ser católico, e tem que morrer católico. Nunca pode ser crente. Olha como que o diabo falava na boca da minha avó. Mas vamos em frente. Aí, meus queridos, foi quando Deus, né, através do meu pai, olha como é que Deus faz as coisas, começou a ir lá na igreja Deus é Amor, uma igreja muito simples ainda na época, de madeira. E naquela época, o missionário das Miranda, mais novinho, então ele cumprimentava o povo na paz do Senhor, começava a orar e já era demônio caindo para tudo quanto é lado. Aí meu pai falou: ó, então é isso que está na vida do meu filho, é igualzinho, se manifesta. Aí meu pai pegava e tinha um disquinho de oração do missionário, né? E meu pai pegava, e a gente tinha uma vitrola, eu lembro até hoje o nome da vitrola, ABC, a voz de ouro, o nome da vitrola, ABC. Essa vitrola, ela era dentro de um móvel, era até bonito demais, tinha os pés, era dentro de um móvel. E a gente colocava o disco nela, né? Quando colocava o disco que ligava, aí o braço da vitrola, você podia pôr até 3, 4 discos assim, e tinha um braço que segurava. Aí ela tinha aquele bracinho dela que o disco, quando caía, o braço ia. Quando acabava aquele disco, automaticamente o bracinho que tinha a agulha que ficava passando no disco, antigamente era assim, né? Aí o bracinho voltava, caía outro disco. Aí o que aconteceu? Meu pai comprou o disco, né? Meu pai comprou o disco de oração do missionário Davi Miranda, um disquinho pequeno. Tinha a oração. Jesus garante a libertação. Lembra até hoje o nome. Aí comprou esse disquinho e colocou lá. Gente, quando colocou o disquinho, o capeta se manifestou. Quando colocou lá a oração, capeta se manifestou no meu corpo. Aí o meu pai, ninguém na minha casa crente, ninguém sabia de nada. Imagina, correram para me segurar, né? E ninguém sabia nem expulsar. Aí eu fui, eu lembro até hoje, eu peguei aquele disco, né? Eu não, o capeta que estava no meu corpo, né? Pegou aquele disco e com as mãos todas tortas assim, gente, aquilo quebrava o disco de vinil, quebrava como se fosse um pedaço de papel, quebrava como se fosse uma coisa de isopor, e não me cortava nem nada. Aquele disco tinha, se você cortasse, quebrasse o disco de vinil, ficava pontas, né? E cortava, esmigalhava. Aí meu pai falou assim: ah, Satanás, não tem problema não, você quebrou esse, mas eu vou trazer outro. Aí meu pai já sabia que era o diabo, né? Aí, o que aconteceu, gente? Aí entra uma coisa tão linda. O Senhor Jesus é maravilhoso. Aí, uma irmã minha, a Dirce, lembra que eu falei para vocês que devido a ela gostava muito de macumba. Tanto é que ela me levou também, né? Para fazer as 7 encruzilhadas, né? E nada adiantou. Aí, irmãos, ela falou assim, saiu um tumor no olho dela. Um tumor, gente. Saiu um tumor no olho dela e inflamações, tumores no útero dela. Aí ela começou a ir em todo quanto é médico e não dava jeito. Chegaram a dar injeções e não adiantava. Ela ia perder a vista. Aí, irmãos, meu pai chamou ela para ir para a igreja. Meu pai confessou, né, que estava indo, foi para ela: ó, minha filha, estou indo para a igreja aí, vamos lá, minha filha. Ela diz: eu? A minha irmã, gente. Eu ir para a igreja de crente, pai? O senhor tá doido, pai? Vou nada. Aí, você vê que coisa, irmãos. Ela não queria ir de jeito nenhum. Mas não teve saída. Não teve para onde escapar.
os médicos desenganaram ela. A minha irmã disse. Os médicos desenganaram ela. Ela acabou indo. Um dia ela foi. Quando chegou lá na igreja, a hora que o missionário do Miranda falou, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, e começou a orar, naquela hora, ela disse que sentiu uma agulhada no olho dela, explodiu. O útero dela também tinha tumor, explodiu, como se tivesse alguma coisa arrancando. E disse que foi sangue para tudo quanto é lado. Ela disse que naquele dia, as obreiras levaram ela para o banheiro, que ficava num corredor do lado. Levavam ela para o banheiro, né? E lá no banheiro foram lavando, era assim, e lavando, passando um pano, porque o negócio estava vazando mesmo. E ela disse que aquele lá, ela foi embora para casa e continuou vazando. Ela disse que vazou mais ou menos mais uns 3 dias, depois secou. Depois de 3 dias, sumiu tudo, desapareceu, secou, o olho dela ficou curado, os caroços cancerosos que ela tinha internamente desapareceram também, explodiu. Aí ela falou assim, eu preciso... Aí ela começou a ir para a igreja. Ela começou a ir para a igreja e meu pai levava outro disco, o diabo fazia o quebrar também. Aí pronto, agora já era minha irmã e meu pai. Aí o demônio não teve jeito, teve que sair da minha vida. O capeta foi embora, sumiu, irmãos. Eu fiquei liberto, para a honra e a glória do Senhor Jesus, mas só que eu não queria nada com Jesus. Aí eu fiz 14 anos, comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava na padaria, trabalhei também na Prima Elétrica, que era uma empresa que fazia chaves elétricas, né? Eu trabalhava ali no almoxarifado daquela empresa. Depois fui trabalhar na Propasa, onde fazia caderno. Hoje não existe mais, essa empresa faliu. Depois fui trabalhar na Stromag, que era ali em Campo Grande, ali perto do cemitério de Campo Grande, perto da casa da minha irmã lá, onde ela mora, Dirce. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu não queria nada com Jesus, né? Estava liberto, mas não queria nada. E aí se converteu, a minha irmã disse, começou a pregar. Olha, ela que era tão contra os crentes, mas tão contra, começou a pregar. E não é que ela ganha a minha irmã, a Maria, que eu chamo de Nena, ganha a minha irmã Elza para Jesus também, e ganha o meu cunhado Vanderlei, marido da Elza. Falei, pronto. Mas olha, a minha irmã passou tanta luta, gente, vocês não queiram saber. Olha, eu vou contar só um pedacinho da luta dela, um pedacinho só. Ela buscava a Deus, irmão. Ela era uma mulher, ela se converteu a Deus, irmão. Foi a primeira da família também que se converteu mesmo. Ela ia para a igreja, irmão, debaixo de chuva, debaixo de sol. Ela ia para a igreja, sabe o que eu falava para ela? Ih, virou fanática. Eu zoava muito ela, sabe assim, zombava dela. Ih, virou fanática, ô fanática. Eu via ela e falava assim, ó fanática. Quando ela ia em casa, eu falava, ih, deixa eu sair daqui que a fanática chegou. Eu detestava crente, irmãos. Eu detestava crente. Aí eu saía, eu falei, eu vou ficar aqui em casa nada. A fanática chegou. Eu chamava ela de fanática. Aí ela pregou para minha irmã Maria, que eu chamo de Nena, carinhosamente, né? Pregou para minha irmã Elza e pregou para o meu cunhado, marido da minha irmã Elza, o Vanderlei. E não é que os 3 se converteram? Meu Deus, os 3 se convertem. Eu olhei assim e falei, pronto, agora só tem eu e a mãe, né? E o pai aqui em casa que não são crentes. E o meu irmão Jaime já era casado, o João também já era casado, só que eles viviam na casa deles, não eram crentes também, mas viviam na casa deles, né? Pronto. A minha irmã Maria era solteira na época, morava com a gente dentro de casa. Eu falei, eu quero ficar perto dessa crente nada.
Fiquei com uma raiva, meus irmãos, o diabo fez eu ficar com uma raiva, um ódio da minha irmã. A minha mãe também não era crente. E aí? O capeta usava a gente, sabia? Não era mais aquele homem endemoniado, tal, para segurar, para ser amarrado, mas o demônio ainda continuava ali falando na minha boca, né? Contra os crentes, né? Os fanáticos, olha lá. Aí, irmãos, a minha irmã, a Dirce, um dia eu cheguei em casa, todo sujo, que eu vim de um treino, né? De um treino de futebol. Me lembro até hoje que estava chovendo muito, eu cheguei do treino e cheguei todo cheio de lama, né? Todo cheio de barro na roupa, no calção, todo. Aí a minha irmã disse que estava em casa. Ai, ai, ai. Eu falei assim, pronto, a fanática está aqui hoje de novo. Eu falei, o que você quer aqui, fanática? Ela falou assim, eu vim te convidar, meu irmão. Amanhã tem o batismo. Eu nem sabia que a minha irmã, a Nena, no caso, o Vanderlei e a Elza, iriam se batizar, né? As minhas duas irmãs e meu cunhado, Vanderlei, Elza e a Maria, a minha irmã Nena, iriam se batizar, os três. Eu queria saber de igreja. Aí ela falou assim, amanhã os seus irmãos vão se batizar, né? Eu vim aqui te convidar para você ir comigo assistir o batismo. Eu falei, o quê? Eu falei, você acha que eu vou deixar de amanhã pro jogo meu, eu tinha jogo no domingo, para ir assistir batismo de crente? Ela falou assim, vamos lá, meu irmão. Ela passou até a mão na minha cabeça, pastor Alessandro conhece até a minha irmã Dirce, ela bem carinhosamente passou a mão na minha cabeça assim, eu falei, tira a mão de mim, né? Eu não me sentia bem não, o diabo que estava na minha vida não sentia comunhão nenhuma com ela, crente. Ela foi a primeira a se batizar, se converteu mesmo. Aí, ela passou a mão assim em mim, vamos lá, meu irmão. Eu tirei a mão, a mão dela da minha cabeça, escuta aqui. Falei para ela, você é casada, você manda na sua casa. Aqui você não manda mais nada, tá? Falei, ó, vai embora para tua casa, cuidar da tua família, você é casada, e me deixa em paz. Deixa eu. Aí ela pegou, né? Eu até falei duro assim, né? Ela pegou e falou assim, tá bom, meu irmão, eu vou embora, eu vou para casa, mas olha, eu vou orar para você. Ela falou, eu vou orar para você, eu vou orar e Deus vai te levar no batismo. Eu ri da cara dela, quer dizer, o capeta estava em mim, né? Deu uma gargalhada, falei, não perde tempo não. Falei para ela, não perde tempo não. Você vai perder o seu tempo para quê? Orar, eu em batismo, negócio de crente, tô fora. Ela falou, mas tá bom, eu vou orar para você. E ela foi embora. Isso foi num sábado, lembro até hoje, final da tarde, já era quase noitezinha. Gente, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Não mexe com as coisas de Deus não, viu? Não zomba não. Eu zombei dela. No dia seguinte, a minha irmã foi para o batismo, a Elza também, a Maria, a Elza e meu cunhado Vanderlei, né? E a minha mãe foi com eles, né? Minha mãe foi para ficar sozinha em casa, não ia ficar. Aí foi com eles para o batismo. Minha mãe, a Maria, a Elza e o meu cunhado Vanderlei. Aí, irmãos, o batismo foi feito lá na represa do Guarapiranga, né? Lembro até hoje. Ali, mais pro lado ali do Guarapiranga mesmo, pro lado da cidade Dutra ali, Rio Bonito. Aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, eu comecei a me sentir uma coisa, um aperto. Falei, não é possível. Eu não conseguia ir pro campo, pro jogo. Aí uma coisa me puxando, irmãos, que eu não conseguia nem me controlar. Aí eu me arrumei, fui para casa da minha irmã, né? No ano de 76 aí, final de 76, não, 77, a moda era aquela calça boca de sino,
Eu não sei se quem lembra dessa época, a moda da calça boca de sino. Peguei uma calça azul, bem azulzona mesmo que eu tinha, boca de sino, coloquei aquela calça boca de sino cobrindo o sapato, era moda, né, da época, e vou eu e bato, sabe onde? Na porta da casa da minha irmã, a Dirce. Ela não tinha saído ainda para o batismo. A hora que eu bato na porta da casa dela, eu lembro até hoje. Ela pegou, né, abriu a porta e falou assim: eu sabia que você ia vir. Eu não saí ainda, estou aqui te esperando. Deus falou para mim que você ia vir. Olha, irmãos, me arrepio até hoje. Ela falou: Deus falou para mim que você ia vir. Ela falou: vamos embora, nós estamos atrasados. Aí, cheguei lá no batismo, nada me deixava ficar perto do batismo vendo. Um calor. E naquele tempo a minha mãe sentada lá, né? Minha mãe, ai, o que eu vim fazer aqui nesse calor? Né? E as minhas irmãs lá, na fila para se batizar, tudo. E eu não queria nem ficar lá perto. Aí o missionário pregou, nem vi pregação nenhuma. Eu queria saber. Aí tinha lá no Guarapiranga, tem uns campos de futebol. E tinha jogo. Aí eu falei para minha mãe: ó, tô ali, tá, mãe? Fiquei lá vendo. Eu tinha mais ou menos nessa época já uns 14 para 15 anos, por aí. Aí eu falei: mãe, tô ali, ó. Vou ali ver o jogo de futebol. Aí fiquei lá, assistindo o jogo de futebol, né? Os caras jogando. Eu ficava pensando: poxa, é para mim estar no campo agora, ó. O que eu tô fazendo aqui? Aí eu voltei lá para ver a minha mãe. Aí minha mãe falou assim: ô Sérgio, vai ali comprar água e refrigerante. Aí, naquele tempo, não era refrigerante de latinha, não tinha nada dessas coisas. Era tudo de garrafa. Então, você tinha que comprar, pagar o vasilhame. O vendedor, que tinha um montão de barraca lá, né, vendendo coisas no batismo, te dava um valezinho. Ele assinava tudo, né? A hora que você acabava de tomar o refrigerante lá, você voltava lá, devolvia o casco que fala, né, o vasilhame, e ele te devolvia o dinheiro do vasilhame. Isso exatamente para a pessoa, né, devolver. Aí, irmãos, o que aconteceu? Olha que coisa impressionante. Eu fui, comprei o refrigerante para minha mãe, voltei lá, dei o vasilhame lá para o homem, peguei o dinheiro de volta do vasilhame. Nisso estava acabando o batismo. Está acabando o batismo. Aí faltava pouquinhas pessoas para se batizar. Mas era um batismo assim de 1.500, 2.000 pessoas. Aí estava acabando o batismo. Aí eu cheguei perto da minha mãe e falei: mãe, eu vou procurar a Dirce. Cadê a Dirce? Aí a minha mãe falou: não sei. Minha mãe já estava impaciente, querendo ir embora. Minha mãe não era crente, né? Aí, nem eu falei: mãe, eu vou procurar ela então para avisar que a gente vai embora. Porque eu não ia ficar esperando mais não. Aí eu saí procurando a minha irmã, a Dirce, e cheguei perto de umas cordas. Tinha um caminhão onde o missionário ficava, fazia o batismo, era um caminhão bem grande, né? E aí o missionário tinha uma corda assim, né, que ficava para dividir o povo, para não chegar perto do caminhão, para ficar só para dentro daquela corda quem ia se batizar. Aí, como já estava terminando o batismo, aí o missionário estava convidando quem queria aceitar Jesus para passar por aquelas cordas e chegar perto do caminhão. Isso foi no dia 30 de janeiro de 77. Aí eu procurando a minha irmã Dirce. Eu não achava, que era muita gente. Aí de repente o missionário falou assim: quem quer aceitar a Jesus, venha, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí eu me lembro só que o fogo do Espírito de Deus está caindo aqui agora. A hora que ele falou isso, eu senti um fogo entrar dentro de mim. Mas um fogo. Eu olhei assim para mim, irmãos.
Falei, o que está acontecendo comigo? Alguma coisa me puxava para sair dali, mas uma mão me puxou para entrar por aquelas cordas. Ah, que coisa linda, irmãos. Uma mão me puxou, irmãos. Eu não tive forças de voltar. Aquela mão foi me puxando, e ao mesmo tempo que foi me puxando, foi me arrebentando por dentro. Parece que foi, me quebrando por dentro. Me quebrando tudo, irmão. Parece que dentro de mim tinha um monte de pedra. E aquela mão, quanto mais perto eu chegava daquele caminhão, mais parece que ia me arrebentando. Aí não aguentei. Quando eu passei aquelas cordas, cheguei perto do caminhão, aí eu caí de joelho. Ah, caí de joelho, irmãos. Aí quando eu caí de joelho, aí o missionário pegou e falou, meus irmãos que estão aceitando Jesus agora, levanta a mão para o céu. E a minha mão levantou para o céu. Eu nem entendia por que eu estava fazendo aquilo. Aí, diga comigo, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. E naquele momento eu olhei de joelho, eu não fiquei nem de pé, eu caí de joelho, chorando. É emocionante, irmãos, é emocionante. E ali naquele momento eu chorando, né? Eu nem entendia por quê. Aí de repente, irmãos, quando o missionário acabou de orar por quem havia aceitado a Jesus, a hora que eu me levanto, irmãos, a hora que eu me coloco de pé, né? Quem está do meu lado, vocês nem queiram saber, quem está do meu lado ali, e eu procurando tanto por ela, a minha irmã Dirce. A minha irmã Dirce ali do meu lado. E quando eu vejo ela do meu lado, ela me abraça. Oh, glória! Aleluia! Naquele momento ela me abraça. E chorando. Eu também chorando. Ela disse, eu sabia, meu irmão. Eu sabia que Jesus ia te salvar aqui hoje. Foi por isso que eu lutei. Foi por isso que eu fui lá em casa. Que Deus mandou. Eu sabia que Deus ia te salvar aqui hoje. É, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Senhor ter usado a minha irmã. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter usado também o missionário Davi Miranda. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nunca, irmão, vou esquecer. Nunca. Eu sei que muitas pessoas, né, me criticam, falam tantas besteiras por eu ter saído da Igreja de Deus e Amor. Mas no meu livro vocês vão saber, irmãos. Tudo no meu livro vai estar. Tá, irmãos? Tudo no meu livro. Fique ligado, fique atento. E naquele dia, meus irmãos, naquele dia, não cabia mais ninguém no carro do meu cunhado para ir embora para casa. Eu tive que pegar um ônibus. E naquele dia, irmãos, quando eu estava voltando para casa, quem que eu encontro? O meu irmão Jaime. Ele largava do trabalho dele umas 3 horas da tarde. Você vê, já era 3 horas que o batismo acabava. 3, 4 horas da tarde. Aí encontrei meu irmão, era umas 3, 3:30 da tarde. Ele olhou assim para mim, meu irmão Jaime, incrédulo que só ele também. Falou assim para mim, de onde você está vindo? Eu falei, estou vindo do batismo. A Nena batizou, a Elza batizou, o Vanderlei batizou. Ele disse, você perdeu seu tempo nesse lugar? E eu com vergonha de falar para ele que eu tinha aceitado Jesus também. Aí eu olhei assim para ele, né? Falei para ele, ô Jaime, eu vou ser crente também. Ele olhou para mim e falou, você?
Eu falei, eu vou ser crente também. Eu aceitei Jesus hoje lá no batismo. Só eu andando assim na rua, indo para casa, ele me encontrou, vindo do trabalho, e foi conversando comigo, né, que ele morava perto de casa, ela mora até hoje. Meu irmão Jaime mora até hoje, lá perto, onde a minha irmã Maria mora, lá no Jardim Manacá. Aí ele falou para mim, você? Eu falei, eu vou ser crente, Jaime. Aí, irmãos, o meu pai, como estava trabalhando, né, não estava no batismo. Aí foi à noite, lembro até hoje. Aí nós estávamos jantando. A minha irmã Maria, alegre por ter se batizado, né? Eu, por ter aceitado Jesus, mas não entendia nada de nada. Sabe o que é nada de nada? Hoje, quando eu vejo pessoas na igreja aceitando Jesus, a gente pensa, meu Deus, eu era desse jeito. Não entendia nada de nada da palavra de Deus, nada. Sabe o que é nada, irmãos? Aí falei assim, olha, e com aquela vergonha, né? Porque eu que tinha aprontado tanto para minha família, agora, poxa. Aí a minha mãe falou pro meu pai, né? João, o Sérgio aceitou Jesus, ó. Olha o diabo falando na boca da minha mãe. Mas o Sérgio ser crente, João? Você acha que o Sérgio vai ser crente? E rindo, e zoando, e zombando da minha cara, minha mãe. Porque minha mãe era endemoniada. Você acha, João? Foi lá hoje, chorou. Chorou. Você vê, João? Falando pro meu pai, né? Meu pai chamava João. Chorou. Você acha que ele vai ser crente, João? Vai nada. Eu duvido que o Sérgio vai largar tudo que ele faz para ser crente. Ela falou, eu duvido. Meu pai olhou assim para minha mãe. Meu Deus, irmãos. Aquela foi a última noite que eu vi meu pai com vida. Aí já foi no dia, não me engano, no dia 2 ou dia 3 de fevereiro de 77. Era uma segunda-feira. Eu vi meu pai no domingo. Isso foi no domingo. Aí, quando foi nesse dia, domingo, nós jantando, meu pai disse para minha mãe, Araci, eu não sabia de nada, meu. Eu não sabia nem que era ser crente. Me creia, irmãos. Eu não sabia nem que era ser crente, irmãos. Aí meu pai olha para minha mãe, e a minha mãe zoando, zombando, né? Sérgio vai ser crente nada, João. Aí, ó, olhar para minha irmã, aí essa boba aí, ó, se batizou, agora já diz que já é batizada. Virou uma fanática que nem a irmã dela. E o Sérgio vai ser crente? Vai ser nada, João. Meu pai olhou para minha mãe e disse, Araci, minha mãe chamava Araci, eu creio que o meu filho ainda será um pregador, vai ser um pastor. Meu filho vai ser um pastor, Araci. E aí, irmãos, no dia da segunda-feira, meu pai levantou de madrugada, como sempre, para trabalhar. Foi trabalhar, eu também trabalhava. Fui trabalhar. Nesta época, minha irmã parece estar desempregada, a Maria. Mas ela disse assim para mim, Sérgio, quando você sair do trabalho, vai direto para a igreja. Naquele tempo, irmãos, tinha sido inaugurada a rua Conde Sarzedas. Aquela igreja de Itápoa, tudo tinha sido destruída, quebrada, e tinham feito a igreja que hoje existe, lá na Conde Sarzedas, a Igreja de Deus Amor. Isso foi no ano de 77. Então eu ia ter uma campanha de 7 dias. 7 dias, gente.
E eu saí do meu trabalho 5h30 da tarde. Aí, isso na segunda-feira. Meu pai saiu primeiro para trabalhar, não vi ele sair. Só tinha visto ele no domingo. Aí, eu fui trabalhar. Eu pegava às 7 horas da manhã. Aí, de lá do meu trabalho, eu fui para a igreja, eu saía. Nesse tempo eu trabalhava ali na Prima Elétrica, na Granja Julieta, em Santo Amaro. Eu saí dali, fui lá para Rua Conde de Sarzedas, e a igreja era muito cheia, e eu e a minha irmã sempre a gente combinava, quando acabar o culto, espera aqui, olha. E ficamos ali esperando um ou outro. Aí terminou, eu lembro também, em 77 foi quando inaugurou o metrô. No ano de 77, São Paulo foi quando inaugurou o metrô, mês de janeiro de 77. Aí foi quando a gente pegou o metrô, falou, vamos pegar o metrô, vamos. E descemos, tal, e pegamos um ônibus que ia para nossa região, saía da estação Conceição. Aí a minha irmã levava sempre o documento para orar, né, para orar. E a gente descia, irmãos, lá no ponto do ônibus, e tinha que andar para chegar em casa uns 15 minutos a pé. Andando 15, 20 minutos a pé. E não era rua asfaltada, não, era rua de terra. Eu me lembro até hoje. A minha irmã tinha levado a carteira do meu pai. A gente tinha esse costume. Interessante, né? Levar documento da família para orar na igreja. E a minha irmã tinha levado a carteira do meu pai. Era mais ou menos, irmãos, umas 11h30 da noite. Olha que hora que a gente chegava em casa, irmão. Eu levantava cedinho para trabalhar. Levantava 5h15. 5h15 no máximo tinha que estar de pé. Para pegar o ônibus de 15 para 6, para 7 horas, antes das 7. Era 15 para 7, tinha que estar batendo o cartão já na empresa. Para 7 horas estar lá dentro já, dar almoxarifado. Aí, irmãos, meu irmão veio ao meu encontro, o Jaime. Aí o Jaime veio ao encontro meu e da minha irmã. Aí perguntou assim para mim, você tá com um documento do pai aí? Eu falei, não, tô não. Porque na minha casa, para chegar, vê uma curvinha que faz, quando sobe aquela subidinha da linha do trem, aí tem uma curvinha que desce para chegar até em casa. Que lá tudo de terra, tudo de barro antigamente. Aí meu irmão pegou e perguntou para mim e para minha irmã. Nós estávamos chegando juntos da igreja. Vocês estão com o documento do pai aí? Eu falei, eu não. A Nena está com ele aí. Aí ele pegou, chamou minha irmã, e era mais velho e tudo, né? A gente era jovenzinho ainda, eu tinha acho que 14 para 15 anos. A minha irmã já tinha acho que 16. Aí ele falou assim, quando vocês saírem por aí, não leva documento de ninguém não, hein? Eu olhei para ele e falei, por quê? Aí ele falou assim, ó, não chega chorando em casa não, hein? Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, o pai morreu. Ô, glória. Ô, irmãos, fazia um dia eu tinha aceitado a Jesus. Um dia, eu recebi uma notícia dessa. O pai morreu. Eu não sabia o que fazer, irmãos. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, eu não posso chorar. O meu pai, que agora eu queria dar alegria para ele. O meu pai, que eu tinha feito tanto sofrer. Agora meu pai, com um dia que tinha aceitado a Jesus, ele que um dia anterior tinha sentado na mesa e falado para minha mãe, Araci, meu filho ainda vai ser um pastor. E agora eu recebo a notícia, o pai morreu. Não chega em casa chorando não, que a mãe está desesperada, ela não sabe de nada. E a minha mãe tinha problemas cardíacos, então não podia saber. Aí, irmãos, eu cheguei em casa, eu e a minha irmã, as minhas outras irmãs já estavam lá, Dirce, a Elza. Aí minha mãe me pegava
e me sacudia, dizia: cadê teu pai? Cadê teu pai? O que aconteceu? Ninguém quer me falar nada, por quê? E o meu irmão precisava exatamente da carteira dele para ir no necrotério, onde o corpo dele já estava, para ele poder ser liberado. Aí, eu me lembro até hoje que eu tinha uns amigos de infância, que a gente foi criado junto desde o interior. Ele chamava Juvenal, o Jorge, Jorge, a Edna. Aí eles moravam numa outra rua, que tem uma subidona. Aí eu subi, cheguei na casa dele. Aí eu falei: Juvenal, pai morreu. Aí eu comecei a chorar, chorar. Aí voltei para casa. Quando voltei para casa, tinham levado minha mãe para o hospital, porque ela estava passando mal. Irmãos, não é fácil não. Não é fácil não, irmãos. Com 15 anos, 14 para 15, perdi meu pai. Com 14 para 15 anos, perdi meu pai. Irmãos. Mas graças a Deus, irmãos, fiquei firme com Jesus. Meu Deus, parece que eu firmei mais com o Senhor. Busquei mais a Deus. Que força que Deus me deu, irmão. Que força, que força, que força. Uma força muito grande, irmãos. E tem muitas coisas para falar ainda, irmãos. Muita coisa. Não vou falar agora, irmãos. Vou deixar para o próximo capítulo, que aí eu vou falar, irmãos, como foi meu começo. Próximo capítulo eu quero falar como foi, depois dessa época da perda do meu pai. As coisas apertaram, irmãos. Minha irmã desempregada. Eu também perdi o meu emprego. Nós tínhamos uma casinha de aluguel. Era a única coisa que o dinheiro do meu pai não saía. Não sei o que deu errado lá, porque a minha mãe teria o direito de ficar, né, recebendo a pensão lá, que uma viúva fica recebendo quando o marido morre, né? Mas estava uma enrolação, negócio de NPS, que a empresa parece que estava sonegando, sabe como? Essas coisas. Aí a empresa tinha que pôr em dia. A gente nem sabia dessas coisas direito, né? Não é como hoje. Aí demorou para sair, não saía a ajuda do meu pai, eu desempregado, minha irmã desempregada. Aí a minha mãe vivendo de um aluguelzinho lá, irmão, só Deus tem misericórdia. Mas Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu quero depois, irmãos, falar como eu fui crescendo no Evangelho, crescendo na presença de Deus, a força que Deus me deu para buscar. Eu não deixei de ir para a igreja por causa disso, irmãos. Não deixei de clamar a Deus por causa disso. Não deixei de servir a Deus por causa disso. Não deixei, irmãos. Eu vejo muitos crentes hoje em dia, irmãos, que perdem o emprego e largam de Jesus porque perdeu o emprego. Mas eu não deixei de Jesus. Não deixei. Se vocês souberem, irmãos, que eu já passei até hoje na minha vida. Até hoje, irmãos. Mas nunca deixei, nunca vou deixar do Senhor Jesus. Tá, irmãos? Nunca. E eu digo a você, nunca deixe de Jesus por nada. Então, no próximo capítulo, eu quero falar, irmãos, os meus primeiros passos. Eu vou falar do irmão Jorge, que eu conheci ele. Meu Deus. Mas eu não posso deixar aqui de falar antes o dia, irmãos, que faltava acho que uma semana para eu me batizar. Uma semana. Isso eu quero contar aqui, quero que fique bem escrito no livro. Faltava uma semana
para eu me batizar nas águas. Uma semana, irmãos, que me batizei, lembra até hoje, não esqueça, irmãos. Eu me batizei no dia 3 de julho de 1977. 3 de julho do ano de 1977. E neste dia, irmãos, faltava uma semana para me batizar. E aí, minha irmã já estava trabalhando. Nessa época. Em janeiro, quando ela se batizou, ela estava desempregada. Em julho, era o próximo batismo que eu me batizei. Ela já estava trabalhando. Eu tive um sonho, porque o lugar que a gente morava era meio perigoso. Ela chegava muito tarde do trabalho. E sempre precisava alguém buscar ela, ficar lá no ponto final do ônibus. Para quê? Para vir com ela. Então, ela chegava em casa muito tarde, coitada. Era quase meia-noite que ela saía. Ela saía mais ou menos do trabalho dela. Era 10 e pouca da noite. Até chegar em casa era umas 11, 15 para meia-noite. Era perigoso. Aí, ela entrava 2 horas da tarde, lembro até hoje. Aí a minha irmã, um dia eu tive um sonho, que eu desci para esperar a minha irmã, lá no Largo de São José, Santo Amaro, onde o ônibus fazia ponto final. E eu sentei numa loja, que era uma loja de calçado que tinha, bem no largo. Tinha uma loja de calçado. Eu sentei ali, no sonho. Presta atenção, isso no sonho. Aí eu estou lá sentado esperando a minha irmã, né? Porque o ônibus ia chegar. Aí veio uma voz. Isso faltava uma semana para eu se batizar. Uma semana. Aí veio uma voz de dentro da loja, me chamando. Entra aqui. Eu olhava aquela voz e falava, mas como que eu vou entrar aí? Olha essa porta aqui de aço. Aquela porta de aço. Falei, como é que eu vou entrar? E aí aquela voz dizia, eu estou mandando. Entra, porque eu quero falar contigo. E eu vi que era a voz de Deus. Meu Jesus, que coisa linda, gente. Gente, não existe coisa melhor que você ouvir a voz de Deus, irmão. A voz de Deus é muito linda. Eu entrei. Aí até eu falei, mas como eu vou entrar, Senhor? O Senhor falou, entra, eu estou te mandando. Aí quando eu colocava meu braço passava aquela porta. Aleluia. Meu braço passava a porta. Aí meu corpo passou pela porta. Quando meu corpo passou por aquela porta, eu entrei naquela loja. Aquela voz que me chamou desapareceu. Aí veio uma serpente. Gente, eu me lembro até hoje. Nitidamente. Uma serpente, ela tinha um corpo. E aquela serpente tinha 7 cabeças. Era um corpo, e daquele corpo saía uma cabeça para cá, outra para lá, outra para lá, tinha 7 cabeças. E eu falei, meu Deus, o Senhor me chamou aqui, e agora essa serpente vai me destruir. Eu dobrei o joelho, e falei, meu Deus, porque aquela serpente vinha com a boca aberta, mas precisa ver o tamanho da boca dela, para vir me engolir. E era 7 cabeças. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor me chamou aqui, e agora essa serpente vai me destruir, vai me comer vivo. Aí eu de joelho dobrado. Aí na minha mão esquerda, apareceu um pilão daqueles de socar café. Quem mora no interior sabe. Um pilão daquele, é um pedaço de pau assim, e na ponta ele é meio ovalado, de socar. E na minha mão direita apareceu uma espada. Na mão direita uma espada, na mão esquerda um pilão. Aí aquela serpente vinha, uma cabeça dela vinha assim, ó. A hora que chegava perto de mim para me comer, gente, eu só triscava aquela espada. Eu não batia a espada, não. Triscava.
Eu só triscava a espada, a cabeça era cortada. E com aquele pilão, eu massacrava a cabeça. Aí vinha outra cabeça da serpente, triscava aquela espada. Que espada poderosa era aquela, irmão? Só dar uma triscada, irmão. Não era preciso passar a espada, não. Triscar. Cortava a cabeça e com o pilão socava a cabeça daquela coisa. Socava, amassava a cabeça dela. Aí, isso foi com as 7 cabeças daquela serpente. Quando ficou só o corpo, não tinha cabeça mais, o corpo caiu. Aí o corpo caiu. Aí, a voz do Senhor voltou de novo e falou para mim: a primeira você venceu, mas te prepara. Aí Deus me mostrou tantas outras portas que ainda seriam abertas e falou: te prepara, porque muitas outras lutas virão. Já era Deus me mostrando, para mim me preparar, porque viria prova grande sobre mim. Muitas lutas virão, diz o Senhor. Eu entendi muito bem o recado de Deus. Aí, nisso eu saí dentro da loja, minha irmã estava lá me esperando, disse: por que você demorou? Eu falei: não, Deus me deu um recado, mas vamos embora. Aí subimos a rua que a gente morava lá. Irmãos, Deus é tremendo, irmãos. Deus é muito tremendo. E aí, irmãos, no dia do batismo, sabe quem me batizou? O presbítero Luiz Rúbio. Aí, pastor Luiz Rúbio. Eu não digo pastor porque presbítero, eu digo, irmão, porque ali na Deus é Amor, nunca ninguém foi ungido a pastor. Depois eu vou contar no meu livro. Sempre o máximo que chegava era presbítero. Aí, naquele dia, quem me batiza nas águas? Passado uma semana eu fui me batizar. Aí no dia do batismo, meu Deus, como eu estava tão cheio do Espírito Santo, irmão. 3 de julho, São Paulo, frio, que não era brincadeira. Pergunta se eu senti frio. Que senti frio? Nada, irmão. Era um calor, eu suava. Eu suava porque estava cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu estava tão cheio do Espírito Santo, porque eu quero dizer para você, irmão, que antes de eu se batizar nas águas, eu já fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Porque se batizar com o Espírito Santo é uma coisa, irmãos. Batismo com o Espírito Santo é um, mas existe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Irmãos, antigamente, o crente buscava tanto a Deus, mas tanto. A gente, irmãos, participava do culto do batismo com o Espírito Santo. Eu não perdia um culto de sábado à noite. Era o culto do batismo com o Espírito Santo. Não perdia um culto, gente. Um culto eu não perdia. Todo sábado eu estava lá no culto do batismo com o Espírito Santo. Foi lá que eu vi o pastor Laércio Paula das Neves. Gostava muito do pastor Laércio. Meu Deus, quem é desta época lembra, ano de 77, ele dirigia a Igreja Deus e Amor da Rua Conde Sarzetes, que eu tinha lá era a sede, né? Ele era o dirigente, pastor Laércio Paula das Neves. Eu lembro até hoje da voz dele. Ele cantava um hino e dizia assim, ó: em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre buscarás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixará. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres para Jesus a tua vida consagrar, deve preparar sua vida sem tardar.
Queres para Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer. E eu gostava demais, sabe, irmãos? Eu gostava demais de ver a paciência do pastor Laércio Paulo das Neves. Aquele era conhecido como pastor e também chamado como pastor e ungido como pastor da igreja. Ali também tinha o pastor Geraldo Oruê, isso tudo no meu comecinho. O presbítero Luiz Hugo, que ele era o outro que dirigia também a sede. O primeiro era o pastor Laércio Paulo das Neves, e ele, presbítero Luiz Hugo, era o segundo dirigente, né, que cuidava mais na parte de obreiro, fazer credencial de obreiro. E vai vendo, irmãos, eu nem batizado era, e eu conheci ali o irmão Jorge, né? Aí conheci o irmão Jorge, era o irmãozinho que sentava do meu lado, o irmão Jorge. E aí o irmão Jorge me incentivava sempre, vamos buscar batismo do Espírito. Era outro jovem, vamos buscar. Jovem andava com jovem cheio do Espírito Santo. Naquele tempo não tinha jovem ficando junto com jovem carnal, não. Jovem que não queria oração, jovem que não buscava Deus na vigília. Não tinha esse negócio de misturar, não. A gente queria andar com um jovem cheio de Espírito Santo. Era uma benção, irmãos. As coisas, não tinha aquele negócio de juventude, ficar com namorico, carnalidade, não. Sabe? Negócio de ficar rebolando hoje em dia, que nem rebola na igreja. Não, era oração mesmo. Vigília. A gente saía do culto do batismo com o Espírito Santo, sabe no que a gente ia? Tinha uma vigília lá em Tucuruvi, num cinema. E a gente, todo sábado, terminava o culto do batismo com o Espírito Santo, ia lavar a igreja. Eu lembro até hoje, carregava aqueles bancos para trás, jogava água, depois levava a água tudo para trás, ponhava os bancos tudo para frente, lavava a parte de trás da igreja, né? Aí depois acertava, alinhava todos os bancos. Aí a gente ia correndo para a vigília em Tucuruvi. Olha que esforço que a gente fazia. Saía do culto do batismo com o Espírito Santo e ia correndo para a vigília. Quer dizer, lavar a igreja, depois lavar a igreja correndo para a vigília. Meu Deus, irmãos, como falta isso hoje em dia na igreja. Aí, eu estou relatando isso aí, irmão, antecipadamente agora, porque é muito importante. Aí foi quando, irmãos, Deus me batizou com o Espírito Santo, dia de sábado. O pastor Laércio chamou na frente, vem para frente, irmãos, vamos orar agora. Ele pregou sobre o Espírito Santo e tal. Eu era novinho, não tinha nem um mês, acho que 2 meses de crente era muito. Se eu tivesse 2 meses de crente era muito, hein? 2 meses de crente era muito. Aí eu nem sabia direito o que era o Espírito Santo. Mas quando eu lia lá a Bíblia, a minha irmã já era batizada, a Maria, né? Eu sentava com ela, a gente começava a ler a Bíblia em casa. Chegava da igreja, a gente ia ler a Bíblia. Aí chegava lá, em João, onde Jesus diz, não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas se eu for, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu chorava quando lia essa parte. Eu falava, meu Deus, que coisa linda. Jesus foi para o céu, mas ele vai voltar para me buscar, para que onde ele estiver, eu esteja com ele também. Glória a Deus, que promessa maravilhosa. E aquilo me contagiava, me alegrava demais. Ele diz, eu mandarei o Espírito Santo, o Consolador. Eu mandarei o Consolador da parte do Pai. E aí eu li aqui e perguntava para minha irmã, o que é isso aqui? Ela dizia, é o Espírito Santo, é o Consolador. Eu falei, mas como é que como eu quero receber? Eu quero ele. Eu quero o Espírito Santo. A minha irmã tem que buscar, tem que orar. Aí que eu buscava mais, buscava. Chegava da igreja, eu tinha um quartinho. Chegava da igreja, dobrava meu joelho naquele quartinho. No outro dia tinha que levantar cedo para trabalhar. Chegava da igreja, era meia-noite. Eu ia dobrar meu joelho e ficava orando até 1h da manhã, 1h30. Ficava orando, falei, eu quero o Espírito Santo, meu Deus, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. E glorificava, glória, 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 glória. Me batiza, Senhor, no meu quartinho lá. Minha mãe ficava, né,
Esse Sérgio tá doido mesmo. Não virou fanático também? Virou fanático também. Aí, irmãos, eu dando glória, 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 me batize, Senhor. E graças a Deus. Aí eu fui lá, eu ia para o culto do batismo com o Espírito Santo todo sábado à noite, não saía. Todo dia estava na igreja, todo dia, de segunda a segunda. E no culto do batismo com o Espírito Santo, principalmente. Aí quando chegou no culto do batismo com o Espírito Santo, um sábado, depois de uns 2 meses, chamou todo mundo na frente que não era batizado com o Espírito Santo e falou: agora, irmãos, vocês têm que começar a glorificar a Deus. Porque enquanto vocês não glorificar, o Espírito Santo não desce. Aí eu falei: então tem que dar glória, 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 glória a Deus. E eu comecei: glória, 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 Senhor, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Jesus, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. E daqui a pouco, meu Deus do céu, aleluia! Oh, glória! Eu senti um fogo, mas aleluia! Lembra quando eu falei aqui, quando eu aceitei Jesus, senti um negócio caindo, me queimando, um fogo, me chamando para dentro daquelas cordas? Agora eu senti o fogo dobrado. Era um fogo muito maior. Um fogo, meus irmãos, que foi entrando na minha cabeça. Aleluia! Meu Deus, a minha língua foi enrolando, oh glória. Oh, liricanta, alabasturicanta, alabalaias. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, parece que tinha uma bola de fogo na minha cabeça. Um fogo que ia me queimando, me queimando, me queimando. Irmãos, eu comecei a suar tanto. Mas comecei a suar. Gente, a minha camisa molhou. O paletózinho que eu estava então, porque era um paletózinho que era do meu pai. Eu não tinha nada de roupa assim, de crente, né? Aí, paletózinho do meu pai. Eu fui com aquele paletózinho naquela camisa, que eu ia todo dia para a igreja com a mesma camisa, só tinha uma. Aí, tô lá, glória, 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 glória. Daqui a pouco, irmãos, o fogo foi queimando, foi me banhando todo. Olha, a minha roupa molhou toda. A minha calça, meu sapato, a minha meia. O lugar que eu estava ficou uma poça de água. Ficou uma poça de água, irmãos. Meu Deus! E aí acabou a oração e eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar. Uma coisa impressionante, oricanta, labassuricanda, labalaias. Isso está faltando nos nossos dias, irmãos. Está faltando os crentes se encher do Espírito Santo. Naquele dia, no ano de 1978 agora, era mais ou menos no mês, perdão, irmãos, 1977 ainda. 78 já era obreiro. Vai vendo o mistério, depois vou contar. É coisa linda, irmão. Você tem que ter esse meu livro da biografia. Você vai ver como que Deus vai levantar muita gente que está caída. Em nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, eu nunca contei tão detalhadamente como eu estou contando aqui, irmãos. Aí, naquele dia, Deus me batizou com o Espírito Santo. Deus me batizou com fogo. Irmãos, foi algo impressionante. E quem não era batizado, já se levantava, saía. Mas quem era batizado com o Espírito Santo ficava. E naquele dia eu lembro, junto comigo tinha mais ou menos uns 15 que foram batizados com o Espírito Santo. 15, de uma vez só, batizados com o Espírito Santo. À frente do altar, onde nós estávamos orando, era aquele piso de... Sabe aquele piso preto de borracha, mas ele tem umas bolinhas? Era aquele piso. Quem ligava para isso? Porque dobrar o joelho em cima daquele piso era meio ruim, porque aquele piso entrava no joelho da gente. Mas quem ligava? Ficamos mais de 1 hora orando lá. E quem sentia alguma coisa, não sentia nada. Porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo não deixa de sentir dor, não deixa de sentir cansaço, não deixa de sentir nada. E digo mais, quem está me ouvindo agora, digo mais, você não sente vontade de parar de orar. Não sente vontade, irmãos.
não dá vontade de parar. Eu me lembro até hoje que tinha que acabar o culto, aí os obreiros chegavam e colocavam a mão na cabeça da gente, amém, amém, irmão, amém, ficava falando amém, e ficava falando amém bastante tempo, amém, 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 porque a gente não se controlava, tanto que era o fogo que estava caindo, língua estranha, rajada de fogo. Só sei que o meu lugar ali onde eu fiquei, irmão, orando, ficou cheio de água, uma poça de água, e os demais irmãos também. Aí naquele dia então eu recebi batismo com o Espírito Santo, irmãos, com 2 meses. Aí, esse irmão Jorge, ele já era mais velho do que eu. Eu tinha o quê? Uns 15 para 16 anos, acho que 15 para 16. E ele já estava na época do exército. Lembro até hoje. Era muito meu amigo. Nem sei se ele está vivo, nunca mais vi ele. O irmão Jorge se alistou para o exército, porque era obrigatório se alistar antigamente, tinha que se alistar, e a maioria era pego para o exército naquele tempo. O irmão Jorge se alistou. E ele tinha me convidado para ir cantar no coral da igreja, porque a minha voz sempre, sabe, saudai o nome de Jesus, arcanjo vós prostrais, arcanjo vós prostrais, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 glória divina, glória para sempre, glória eterna, glória, com glória ao coroar. Então minha voz era baixa. Depois eu vou falar aqui da irmã Elza. A irmã Elza Oruê era a dirigente do coral. Que mulher abençoada. Esposa do pastor Geraldo Oruê. Aí depois, irmãos, eu vou falar desse casal, como eu conheci a família Oruê, que vai ficar no meu livro também. Muito lindo. E então o irmão Jorge gostava do coral. E me chamou para ir cantar no coral. Aí, final de contas, tinha que ser batizado. Para cantar no coral tinha que ser batizado. Não podia cantar sem ser batizado. Aí eu só tinha uns 3 meses de crente. Aí a irmã pegou e falou assim, irmão, assim que você se batizar, você é um baixista de primeiro. Aí, irmã Elza, vem fazer o teste aqui no coral. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril já, né? Aí eu começo aí assistir. Não, aí abril. Aí quando foi julho, dia 3, me batizei. Dia 3 de julho. Fiquei esperando até dia 3 de julho para fazer o teste no coral. Aí cheguei lá para a irmã e falei, agora estou batizado, irmã. Batizei nas águas. Mas nesse intervalo, tinha um irmão, que quem é dos mais antigos da Igreja de Deus e Amor sabe, do irmão José da Praça. Lembra, irmãos, do irmão Zé da Praça? Por que Zé da Praça? Eu não sei o sobrenome dele. Mas todo mundo conhecia ele como José da Praça. O irmão Zé, nem chamava José. Olha o irmão Zé da Praça. Era o irmão que ia todo domingo à tarde fazer culto na Praça da Sé. Na Praça da Sé. Fazia culto. Aquele tempo levava corneta. Não tinha caixa de som, essas coisas para praça não, viu? A corneta era ligada numa bateria de carro. Então eu comecei a ir com ele para a praça. Pegava a corneta, ajudava, queria ajudar. Aí chegava lá, não entendia de nada. Mas só que eu tinha vergonha demais. Eu não conseguia, eu tinha uma vergonha de falar das coisas de Deus. Ixi. Aí, irmãos, chegou um dia lá, ele falou assim, vamos na praça, né? Sempre me via na praça, né? Vamos ver aquele irmãozinho lá. Eu me escondi atrás de uma coluna na Praça da Sé. E dizia, o irmão mesmo, aí que está atrás da coluna. Quando eu olhei, falei, ai meu Deus, será que sou eu mesmo? Aí ele falou assim, ô irmão, é o irmão que está com a camisa tal aí, esse paletózinho que só tinha aquele paletózinho cinza. Vem cá. Meu Jesus. Eu fui, irmãos, numa praça. Eu peguei o microfone, eu segurava o microfone assim, ó, tremendo na minha mão.
tremendo, 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 tremendo. Não sabia nem o que falar. Numa praça, aí eu peguei o microfone tremendo, não sabia o que falar. Falei, saúde dos irmãos capazes do Senhor Jesus, vamos orar. Deus abençoe, não sabia nem orar, Deus abençoe, Senhor, aí, aleluia, aleluia, amém. Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Voltei pro irmão. Aí, Deus é maravilhoso. Aí, irmãos, me batizei. Me batizei. No dia que eu me batizei, dia 3 de julho de 77, quem me batizou, vou voltar agora a falar novamente, que eu comecei no começo, presbítero Luiz Rubio. Ele me batizou nas águas. Aí ele me batizou, e na hora do batismo, você vê, nenhum pastor batiza com Bíblia dentro da água. Não existe isso. Segurar a Bíblia dentro da água para se batizar? Não existe. Aí, na hora do batismo, gente, eu já era batizado com o Espírito Santo, já 3 meses antes de Deus tinha me batizado com o Espírito Santo, não senti frio, era um calor que eu sentia em pleno inverno aqui em São Paulo. Aí eu entrei na água pulando, irmão. Meu Deus do céu, lembra até eu entrei na água pulando, saltando. Os irmãos estavam me levando lá, os diáconos, tinham até me segurar. Os obreiros que levar para ajudar, para entrar lá até onde estava o presbítero, né, para batizar, ele me seguraram até, porque eu entrei pulando, irmão, entrei saltando. Eu vejo o crente hoje que quando vai entrar na água para se batizar, entra até com medo de entrar na água. Tem crente que entra assim pisando com medo, aí será que eu vou cair? Aí será que eu vou morrer afogado? Tem crente, meus irmãos, que está precisando dar um jeito na vida, né? Uma conversão novamente. Aí entrei lá, irmão, pulando, saltando. Aí o irmão falava até para mim, amém, irmão, amém, porque ele tinha que conversar comigo, né? Aí o presbítero Luiz Rubio, amém, irmão, amém. Aí falou assim, irmão, você crê, você aceitou Jesus de todo o teu coração? Eu falei, aceitei de todo o meu coração. Você crê que o teu nome está escrito no livro da vida? Eu falei, creio, aleluia, glória a Deus. E falando língua estranha, aí ele falou assim, o irmão crê que a Bíblia Sagrada, irmãos, quando ele falou isso, o irmão crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Olha, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Apareceu na mão dele uma Bíblia. Eu vi na mão dele uma Bíblia. Quando eu vi aquilo na mão dele, aquela Bíblia na mão dele, ele perguntando, você crê? Né? Eu nem dei por conta que o pastor estava com Bíblia para mim. Eu vi aquela Bíblia e falei, eu creio que esta é a palavra de Deus, eu creio. Aí ele falou assim, então, mediante a tua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele falou te batizo em nome do Pai e do Filho, ele foi me submergir dentro da água, né? Me afundar dentro da água. A hora que ele falou essas palavras, eu via uma pomba que descia do céu e assentava no meio daquela Bíblia. Aleluia. Essa foi a visão que Deus me deu no dia do meu batismo. Coisa que eu nunca vou esquecer. E aí, irmãos, batizado já, o irmão Jorge falou, agora a gente pode cantar no coral. Nisso, o irmão Jorge foi, né, para o exército. Aí eu peguei, me desinteressei pelo coral. Falei para a irmã Elza, eu não quero cantar não no coral. Deus me chamou para pregar. Porque eu comecei para a praça. Falei, é aquilo que eu quero, pregar. Não quero ficar aqui sentado cantando. Eu quero ir pregar, eu quero ir para as praças, eu quero ir para se cumprir isso que Deus falou na boca do meu pai. Quando eu aceitei Jesus naquela noite, que eu estava sentado com ele na mesa, minha mãe rindo, meu pai disse, Araci, meu filho ainda vai ser um pastor, meu filho vai ser um pregador do evangelho. Então, para que se cumprisse isso, Deus colocou esse desejo no meu coração de pregar, orar pelo povo. Meus irmãos, só sei dizer uma coisa para vocês. Nisso, aí eu vou falar depois, o próprio pastor Luiz Hugo me chamou um dia para ser obreiro, né? Aí eu vou falar sobre o irmão Valmir Bernardes, que já está dormindo no Senhor também, era jovem naquele tempo. Quem conheceu o irmão Valmir, eu até me confundia muitas vezes ele com o missionário da Miranda, ele era gordão também assim, né? E o irmão Valmir orava igualzinho missionário. Muitos dizem que eu oro igual missionário. Não é que eu oro igual missionário, irmãos.
Eu aprendi a orar dessa forma. Outro dia tinha um engraçadinho num Face que eu estava fazendo uma live, aliás, no Facebook. Aí, ó, copiando Davi Miranda. Não estou copiando ninguém, irmãos. Eu aprendi a orar desse jeito. Não tem gente que ora igual o R.R. Soares, porque aprendeu a orar igual ele. Os pastores da Igreja Universal não oram igual o bispo Edir Macedo, porque aprenderam a orar que nem ele. Eu confesso, eu fui um discípulo feito pelo missionário Davi Miranda. Ora, então eu aprendi a orar igual ele. Então não é que eu copio, é o jeito que eu aprendi a orar, irmãos. Então como é que eu vou mudar? Me diga, como você vai mudar? Tem como mudar a forma que Deus te usa? Você pode mudar a maneira que Deus te usa? Não pode. Você pode mudar a maneira que Deus te usa para pregar? Não pode. Não pode, irmãos. É Deus que te usa. Então Deus te usa para orar daquela forma, como é que você vai querer mudar? Deus te usa para entregar a revelação, como é que você vai mudar? Deus te usa para orar por um doente, como é que você vai mudar? Deus te usa na língua estranha daquela forma, como é que você vai mudar? Não tem como você mudar, irmão. E não é copiar ninguém, não. É a forma que a gente aprendeu. Entendeu, irmãos? Nós aprendemos dessa forma. Então, no meu livro, irmãos, vocês vão ver muitas coisas. Coisas que a gente aprendeu, irmãos, que foi boa. Mas teve coisas também que a gente aprendeu, irmãos, que era, sabe, irmãos, coisas do homem. Que nem tem coisas que Paulo fala na Bíblia. Ele diz, olha, isto não é Deus que está mandando. Sou eu, Paulo. Não é assim que diz a palavra? Isto não é o Senhor quem está ordenando. Paulo diz isso. Não sou eu que estou ordenando, mas sou eu, Paulo. Então tem coisas, irmãos, que não é doutrina, não é a palavra de Deus que está mandando fazer. Tem coisas que é o homem. Para quê? Para organizar as coisas da igreja. Entendeu? Que nem, ó, tem igreja que tem a credencial disso, credencial daquilo. Tem igreja que não tem credencial. Tem igreja que tem uniforme, não é verdade? Do obreiro, da obreira. Tem igreja que não tem. Isso tudo faz parte de quê? Do costume da igreja. Está entendendo, irmãos? Não é uma doutrina você ter um uniforme tal. Não é uma doutrina você ter isso, aquilo outro. Isso é um costume da igreja. É uma organização da igreja. Amém? Mas depois nós vamos falar sobre isso. Então, irmãos, eu quero depois, no próximo episódio do meu livro, o próximo capítulo, falar também muito aqui sobre homens de Deus que eu conheci, tá? Sobre a minha separação de cooperador, no ano de 78. Eu fui separado, olha, você vê, eu aceitei Jesus em 77, dia 30, me batizei no dia 3 de julho de 77, e no dia 14 de maio de 78, eu fui credenciado a cooperador. Ó, maio, junho e julho. Eu tinha o quê? 10 meses de batizado. Fui credenciado a cooperador. Menor de idade ainda. Mas sobre isso eu falo na próxima etapa. Vou falar como conheci o pastor Geraldo Uruê, pastor José Borges, que infelizmente não era pastor presbítero, né? Agora o pastor Geraldo Uruê era pastor mesmo. Pastor Henrique Salomé, vou falar muito desse homem. Vou, porque esse era um pai para mim, tá? Vou falar muito sobre o presbítero José Borges no meu próximo livro, meu próximo capítulo. Vou falar como conheci o pastor Odair Gomes. Ei, pastor Odair Gomes, vai entrar no meu livro também, hein? Como eu conheci ele, o pai dele, o Manuel, a mãe dele que Deus já recolheu, irmã Maria das Graças, né? Como eu conheci a família do pastor Odair, diácono José Gomes, e também, junto conosco, tinha um outro jovenzinho, que era o Danielzinho, que mais para frente também foi um pastor. Daniel.
Vou falar sobre esses grandes homens de Deus que muito me ajudaram. Alguém diz, pastor, você conheceu Joel Miranda? Mas isso já foi mais adiante. Joel Miranda foi mais adiante. Tá bom, meus irmãos? Então fica para o próximo capítulo. E quem quiser já ir preparando para adquirir o livro, ó, preparem. Porque vai ter mais de 200 páginas, muitas fotografias e vai ter muita coisa boa neste livro, irmãos. Então, o próximo capítulo vou falar quando Deus me levantou a cooperador. Prepara-te, porque Deus quer te levantar também com muita presença dele, com muito poder do Espírito Santo. Inclusive, irmãos, nós estamos preparando aqui já na igreja, pastor Alessandro, ele está preparando, já tem aqui já tem 2 jovens, né? O Anselmo E a Esther. a Esther, e tem o novinho, o Gilberto, que nem se batizou ainda, mas vai se batizar, se Deus quiser, agora em breve. Aceitou Jesus pouco tempo, né? O Gilberto, 2 semanas. Ó, e já estamos preparando ele, irmãos, para ser um obreiro. São esses que nós vamos preparar para mandar, irmãos, a abrir igreja nas capitais. Por quê, irmãos? Eu tenho visto hoje, irmãos, muitos obreiros, infelizmente, irmãos, só pensa em tirar proveito do evangelho. Só pensa, a maioria, tirar proveito do evangelho. Infelizmente, são poucos que queiram trabalhar, poucos. Mas está difícil de encontrar esses poucos. Está difícil, irmãos. Porque, olha, eu digo para vocês, irmãos, 70%, 80%, olha, acho que ainda estou dando uma margem, olha, uns 80%, 80%, ainda eu acho que ainda a estimativa tá mais do que isso, eu creio. Vou por 85%, só estão interessados nas coisas materiais. Não estou interessado mais em almas, não vestem a camisa da igreja, tá, irmãos? Entra na igreja com interesse apenas de receber um bom salário. Tanto é que quantos que pedem para abrir igreja Vida em Cristo, eu não abro, irmãos, eu não abro. Eu prefiro esperar, levantar, Deus converter pessoas aqui na igreja, converter irmãozinhos, sabe, irmãos, que tenha a nossa visão, entendeu, irmãos? Porque é lógico que vai ter o salário. É lógico, imagina se eu pego o Anselmo, um exemplo, Anselmo, você vai dirigir a igreja lá no Rio de Janeiro, né? O Gilbertinho aí, que é um garoto, que vai se batizar ainda. Eu digo, ô Gilberto, você vai dirigir a igreja de Belo Horizonte. É lógico que vai ter a ajuda deles. Mas, hoje em dia, irmãos, o camarada, você pega um obreiro aí, ele já pergunta lá, quanto que eu vou ganhar? Ele quer abrir igreja lá não sei aonde. Quanto vai ser meu salário? Quanto vai ser minha ajuda? Ele não fala, pastor, vamos lutar aqui, vamos tirar pedra aqui da terra, vamos cavar poço, até a água sair, pastor. Porque cavar poço, onde tá cheio de pedra, até jorrar água, cavar onde a terra é boa é fácil. Mas vai cavar onde tem pedra. Porque hoje, o coração do povo está tudo endurecido, irmãos. É muita pedra no coração desse povo. Tá? Então, irmãos, nós vamos abrir sim. Talvez não vai dar tempo para mim chegar a abrir. Mas Deus vai levantar gente aí, ó. Um dia eu vou morrer, a Igreja Vida em Cristo vai continuar. Em nome de Jesus, vai continuar. E eu quero, irmãos, sempre eu falei, irmãos, tudo que tem aqui é em nome da Igreja Vida em Cristo. Este templo que eu comprei aqui, irmãos, não comprei no meu nome. Está no nome da Igreja Evangélica Vida em Cristo. Inclusive a escritura tá para sair. Assim que sair eu vou apresentar, fazer um culto especial. Vamos transmitir pelas redes sociais, mostrando a escritura da igreja, que está em nome da Igreja Evangélica Vida em Cristo. Tá, irmãos? Não quero nada do que é da igreja para mim. Eu quero que a igreja tenha o que é dela, invista nela, invista em almas, invista em homens de Deus, em mulheres de Deus, que queiram ganhar almas para o reino do Senhor. Deus abençoe. Então, no próximo episódio, vou falar muito
do meu grande, saudoso, né? Pastor Laércio Paulo das Neves, pastor Henrique Salomé, saudoso também, que já partiu, também do presbítero José Borges, que muito me aconselhava, que já partiu também. Também vou falar muito sobre o pastor Geraldo Uruê, que muito me aconselhou também, que já partiu também. Olha só, homens de Deus que já partiram, mas que estão lá na glória com o Senhor, viu? Esses homens estão lá na glória com o Senhor. E vou falar também, irmãos, muito, mas muito mesmo, né? Sobre a primeira vez que eu subi em um altar, tendo uma oportunidade, depois de batizado nas águas. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus queridos. Vou falar muito. Concentrações, como Deus me levantou obreiro. Primeira igreja que eu fui dirigir. Você sabia que eu fui dirigir uma igreja como cooperador? Sabe onde foi a primeira igreja que eu fui dirigir? Lá no Imbura. Lá no Imbura, perto do Marcilac. Para lá de Parelheiros. Primeira igreja que fui dirigir. Foi lá. Tá bom? Aonde eu fui cooperar? Na Vila São José. Primeira igreja que eu fui cooperar. Quem me levantou a cooperador? Diácono Flávio. O Diácono Flávio, não sei, creio que ele já deve ter partido também para a glória. Né? Diácono Flávio. Tudo isso vai estar no meu livro, tá, irmãos? Minha experiência com Deus, um dia quando Deus me arrebatou, vai estar no meu livro. Quando eu fui dirigir a igreja de Botucatu, quando eu fui dirigir a igreja de Lins, quando eu fui dirigir a igreja de Piracicaba, tudo isso vai estar no meu livro. Alguém diz, pastor, já dirigiu Piracicaba? Dirigi. Botucatu? Dirigi. Lins? Dirigi. Ah, pastor, Vitória do Espírito Santo. Foi a primeira capital que eu fui dirigir. Vitória do Espírito Santo. Era diácono. Por isso que eu vou falar aí sobre o pastor Henrique Salomé. Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço, hein? Divulgue o meu canal no YouTube, irmãos. Porque tudo que eu estou falando aqui vai estar lá no meu canal, Pastor Sérgio Sora Oficial. Deus abençoe, irmãos. Um forte abraço. A paz do Senhor seja com vocês. E muito em breve, se prepare para adquirir o livro da minha biografia, que vai falar de tudo. Tá, irmão? Só não vou falar de fofoquinhas. Esquece de fofoquinhas, vida alheia deste, vida alheia daquele, tá? Esquece. Porque no meu livro não vai ter vida alheia de ninguém, tá? É sobre a minha conversão, a minha fé, é sobre como Deus depois, né, me fez sair da igreja pentecostal Deus é Amor. Um dia vai chegar lá ainda na minha biografia. E como, irmãos, começou a igreja Vida em Cristo, que eu vou contar em detalhes, tá? Vou contar em detalhes. Quem sabe os detalhes? O irmão Oliverston. Quem sabe em detalhes? Os meus ex-irmãos que, pelo amor de Deus, né? Deixa para lá, no meu livro eu vou contar. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. A paz do Senhor, meus queridos. Fiquem com Deus. Até o próximo capítulo.